Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Depois de algum tempo, volto aqui. Volto aqui para falar com a enfermagem. E a turma está chegando, né? Uma boa noite para todos e todas, todes. Estamos aqui. Cadê a portaria? É dela que a gente vai falar. Então, eu quero abraçar todos e todas, né? Continuo na luta todos os dias, em especial por essa questão que me é muito cara. Primeiro dizer que a espera está longa. O Serviço Público Federal, né, sofreu o revés de verificar que o piso ele chegou quase não chegando em função da mordida que foi dada pela inovação que o Supremo Tribunal Federal, que é um organismo qualificado, um poder da República, que nós todos respeitamos, mas ao instituir a inovação de 44 horas, uma verdadeira emenda ao projeto aprovado quase à unanimidade pelo Congresso Nacional, ele reduziu o valor do piso. Então, além de reduzir o valor do piso, como eu já expliquei várias vezes, na medida que um denominador é aumentado para um numerador fixo, o quociente, né, será sempre menor. Eu não sei a quem interessa diminuir o piso de uma categoria tão sofrida, cujo implemento do piso foi uma decisão do Congresso Nacional a partir de um projeto simples do senador Contarato e depois, não é, um projeto que foi articulado com 2 emendas constitucionais para garantir um piso digno para a enfermagem brasileira, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, para as regiões do Brasil onde as parteiras jogam um papel substancial no momento do parto. E, objetivamente, o Supremo toma essa decisão, né, inesperada, provocado pelo setor patronal privado forte, e institui 44 horas, o que diminui o valor do piso. O setor federal já foi prejudicado, precisa ser reparado. Para os demais setores não desceu a portaria ainda. Eu estive com a ministra da Saúde hoje 2 vezes. E é por isso que eu estou entrando aqui. Vocês sabem, eu não gosto muito de entrar toda hora para falar apenas o protesto que eu carrego no peito, como todo mundo sabe. Né? Acho que tem que se ter respeito pela enfermagem e, objetivamente, colocar as coisas como elas são e nos devidos lugares. E a verdade é que nas 2 vezes que tive hoje pela manhã, lá no Senado, no momento em que a sessão da Marcha das Margaridas se instituía. E agora, há pouco, no ato de abertura da Marcha das Margaridas aqui do Parque da Cidade, em Brasília. E perguntei agora de noite de maneira decisiva, posso anunciar que a portaria sai de hoje para amanhã? Não, deputada, infelizmente ainda não tenho condições de lhe dar esta informação que a portaria sai hoje ou amanhã. Infelizmente não temos, tivemos que adiar a subida dos dados dos municípios e estamos compatibilizando isso. A verdade, meus amigos e amigas, é que o que há de novo é o que o Senado fez. Um pedido nosso, um pedido do Fórum Brasileiro da Enfermagem, que foi até o senador Rodrigo Pacheco, que não é parte do processo, ele não é amicus curiae, não é amigo da causa, né, assim, do ponto de vista jurídico, falando, tem essa figura jurídica, e quem é amicus curiae não poderia entrar com embargo de declaração. Num primeiro momento, achou-se até que o tempo já havia passado na semana passada, mas como a ata não havia sido publicada, ele ainda está no tempo de fazer o embargo de declaração. E hoje, o senador Rodrigo Pacheco está aí nos meus stories e vários sites da enfermagem, que eu faço questão de curtir e publicar todos, né? Já publicaram. O senador Rodrigo Pacheco diz que o setor jurídico do Senado, a advocacia do Senado, estará entrando com embargos de declaração, questionando as 44 horas que o Supremo Tribunal Federal ali colocou, assim como o próprio conceito de piso, que
que é um absurdo. É um absurdo você, depois de tudo votado, tudo organizado, né, se chegar à conclusão que tem que se dar acolhimento a um segmento que não mexeu uma palha, que não teve nenhum gasto, que foi o setor privado, completamente privado, de fins lucrativos, que não recebe SUS, que o SUS não encosta nem na porta, né? Então, esse segmento foi o que provocou o Supremo e teve acolhimento do Supremo para prejudicar a enfermagem com uma complementação que o Estado brasileiro está garantindo a partir do projeto de lei votado, lei hoje, e das 2 emendas constitucionais. Porque foi isso que foi feito. Os grandes, os tubarões da saúde, os mercantilistas da saúde, entraram com essa provocação e o Supremo acolhe. Mas 44 horas de onde? Que nós não sabemos onde se pratica 44 horas. Então eu passo aqui para dizer que o senador Rodrigo Pacheco honrou a palavra, e quando isso acontece a gente tem que colocar, honrou a palavra, está entrando com o embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal, não é? E nós estamos esperando que a ministra da Saúde libere a portaria. Eu espero que essa portaria, quando chegue, já chegue com o Supremo, quem sabe, fazendo uma revisão dessas 44 horas. Porque, a rigor, o governo terá que cumprir o que o Supremo mandou cumprir, 44 horas. Ou seja, vai morder a complementação para o piso que chegará nos estados, municípios, privadas 60% SUS e filantrópicas. E isso é um absurdo, porque todo mundo sabe que é exatamente no município onde a complementação será maior. Exatamente por quê? Porque é lá que se ganha menos. Então, se se ganha menos, né, de 1.500 para 4.700, você teria essa diferença. Agora, se você calcula sobre 44 horas, vai morder um pedaço, né? Então, de 4.700 vira 4.300. E o que a pessoa receberá de complementação, né, levará em consideração apenas as gratificações que são consideradas para todos, gratificações gerais. Enfim, então é importante, né, atualizar isso, dizer que continua acompanhando o fórum, que o fórum hoje, né, esteve aqui, esteve nas andanças pelo Supremo. Brasília está realmente cheia de atividades. Nós estamos aí com a discussão sobre a medida provisória do piso, ou do reajuste do reajuste do funcionalismo sendo ameaçada, porque nós corrigimos o problema do consignado, né? Mas não é esse o problema é político. Isso tem também tomado muito nosso tempo, mas o piso da enfermagem não sai do nosso foco. É somente para isto, para dizer à enfermagem que vocês não estão sozinhos. Além de mim, nós temos os demais deputados que todos os dias procuram saber no Ministério da Saúde, no Ministério da Gestão, qual será o caminho a ser dado, se vão de fato cumprir esta coisa excêntrica, absurda, que é 44 horas e uma visão incorreta de piso, como se piso fosse teto. Isso é uma questão. A ministra Esther Dweck, a semana passada, e eu já havia falado isso, quando fui tratar com ela essas outras questões do funcionalismo, ela me disse que não estava livre de embargar. E eu pedi muito a ela, ministra, embargue, porque não é possível que vá se constituir o repasse em cima de um dado incorreto. Porque 44 horas é um dado incorreto, inverídico, né? Para não usar nenhuma palavra grosseira. É um dado inverídico, está se construindo um piso em cima de um terreno movediço, porque não existe 44 horas. Isso é uma mordida no piso da enfermagem. Então, eu peço que vocês continuem acompanhando, né? Não constituam ponto de vista preliminar. Tem uma decisão de Supremo, o Executivo tem que cumprir, né? Evidentemente, pode gritar mais. Pode gritar. Quem não é amicus curiae pode embargar. E o nosso senador Rodrigo Pacheco está abrindo a porta para isso. Então eu quero daqui pedir à Ordem dos Advogados do Brasil, né, que estamos aí oficiando um pedido de audiência. Eu quero pedir a CNBB, a todo mundo, que
que oficie ao Supremo, que diga ao Supremo que 44 horas não existe, que não é possível retirar o pão da boca da enfermagem, que esta foi a vontade do Congresso Nacional. Alguns dizem certo ou errado, na minha opinião, certa. Foi uma decisão certa. Foram quase 1000 mortes na pandemia. São salários aviltantes, muito baixos. 2, 3 empregos desgastantes. Saúde complicada dos profissionais de enfermagem. Com 35 anos já estão as mulheres com a circulação comprometida, os homens com a coluna comprometida. Só quem vive no hospital sabe, e quem eventualmente já acompanhou algum parente ou precisou de um banho de leito para um paciente pesado, né? De você virar pacientes pesados para que as escaras não aconteçam. Então, é muita responsabilidade, é muito trabalho, é muita força física, é muito envolvimento emocional. Por isso, nós não vamos desistir. Então, eu quero agradecer ao senador Rodrigo Pacheco por ter acolhido a solicitação do Fórum Brasileiro da Enfermagem, a nossa solicitação, dos parlamentares envolvidos de coração e de luta com a enfermagem. Temos vários, né, muitos. Encontrei a querida Carmen hoje de manhã também, na sessão das filantrópicas. E apesar das diferenças políticas do Estado e do cargo que ela ocupa, mas ela continua firme. O Bruno de Minas, né? O nosso cearense, autor da PEC, de uma das PECs, né? O deputado Mauro. Nós temos muitas, Ana Paula, enfermeira, nós temos muitos deputados e senadores, Elisiane Gama, apesar de estar da CPI, tem gente que acha que sou eu, né? Ela continua sempre muito comprometida. O senador Contarato, né? Indignadíssimo. O senador Paulo Paim, indignado. A senadora Zenaide, muito chateada com os acontecimentos. E o senador Rodrigo pegou para si a questão. Então, é isso, gente, né? Então, mande agradecimentos ao senador Rodrigo Pacheco, honrou a palavra, vai embargar. E eu espero que o Supremo recepcione o embargo, compreendendo que houve um equívoco, não é? Na definição da jornada de trabalho, porque ela ainda existe. E isso só faz diminuir o valor. E dinheiro tem. Foi cortado para 7,3, até antes das 44 horas serem declaradas como a jornada a ser usada para o cálculo da proporcionalidade. O projeto é claro, é independentemente de jornada. Ninguém pode legislar além do legislativo. Independente de jornada, piso é piso, né? Cimento, lajota, porcelanato, taco, madeira, piso é piso. Sobre ele são outras coisas, acima dele, teto, mas é piso. Então, o que foi feito foi diminuir o valor. Isso é uma coisa que realmente dói do coração, porque não é justo e não é correto legalmente. Porque não existem 44 horas, e segundo, porque, não é, vai para um processo de demolição da vontade do legislador. Foi isso que aconteceu. Então eu peço ao Supremo, não é, a máxima vênia, analise o embargo de declaração que chegará por parte do Senado da República, analise os argumentos, não é? O Supremo é um organismo formado por homens e mulheres da maior capacidade teórica, jurídica, não é? Mas nós pedimos sensibilidade e, ao mesmo tempo, todo esse olhar em relação à vontade do legislador. O que nós fizemos foi porque assim definimos como justo. A bola não chegou quadrada, né? Então, nós gostaríamos que realmente isso fosse analisado. Então, eu passo aqui, já tinha algum tempo que eu não falava diretamente para a enfermagem, para não ficar repetindo, né? Ainda não saiu a portaria, eu solicitei informação se podia falar que sairia amanhã, a ministra disse não, Alice, infelizmente ainda não, foi clara, eu prefiro assim, sabe, gente? Prefiro assim, não, ainda não está pronta, não está madura, então, por favor, então não tem portaria ainda. Agora, o que tem mesmo é embargo de declaração. E nós precisamos estimular que outros organismos realizem o embargo de declaração. Não é? Advogados, instituições,
né? Que não são amicus curiae da causa, né? Então que efetivamente façam esse embargo para essa possibilidade do Supremo rever 44 horas e o próprio conceito de piso, né? Eu vi hoje a querida Líbia fazendo um protesto em relação à cartilha, e o protesto tem toda a razão, porque é uma cartilha que segue o rito das 44 horas e, infelizmente, com base nas 44 horas, há uma digressão, uma retração no valor do piso. Isso está errado. É isso, né? Quero declarar meu querido, né, aos meus queridos membros do fórum, um grande apreço. Quero dizer à categoria, não se sinta humilhada, eu tenho visto muito isso. Não se sinta humilhada, não. É a velha luta de classe, gente. São os mais ricos querendo tirar da base. Porque, sabe, vão fazer que negociação com o setor privado? Eles vão ter que pagar o piso integral. Então, estão tentando que o Supremo reduza o valor. Conseguiram no primeiro momento. É imutável? Não, não é imutável. Se o embargo for muito bem elaborado, como me parece estar sendo, né, é fundamental que o Supremo tenha tranquilidade, já aconteceu tantas vezes, e possa rever, né, uma jornada que foi colocada como base de cálculo que não é verdadeira. O Supremo não costuma decidir sobre, né, dados frágeis. Então é isso que nós pedimos, né? Cheguei agora, a Câmara estava funcionando até há pouco, ainda tivemos que ir lá na abertura da Marcha das Margaridas, que é uma grande manifestação que ocorre anualmente com mulheres de todo o Brasil, do campo, né, para trazer as reivindicações do povo do campo. E eu fiquei, sabe o quê? Surpreendida com a quantidade de pessoas que só falavam do piso da enfermagem. Trabalhadoras rurais, mães, mulheres, sindicalistas, todo mundo tem um técnico, um enfermeiro, um auxiliar da família. Todo mundo. Os homens vêm me abraçar e dizem, olha, minha esposa é da enfermagem, está esperando, está, né, ansiosa, mas está lá, firme na luta. Gente, a enfermagem nunca mais será a mesma. Vocês têm que, ao invés de deixar a mágoa tomar conta do peito, é dizer, não, eu consegui chegar onde nunca se conseguiu antes. Nunca, nunca. Essa foi a maior vitória. Por que eu digo vitória? Vocês têm piso. Agora, o que tem que fazer é correções. Né? É correções. É depois a gente tratar do reajuste anual, que foi... para aquelas 4 opções, público, em todas as esferas, filantrópicos, não é? 60% SUS, é isso aí. Então, eu penso que nós não devemos deixar essa, né, ação, digamos assim, pessimista tomar conta. A gente tem que ir para frente, tem que achar mais segmentos que possam fazer o embargo de declaração, que possam dizer a verdade ao Supremo. Eu estava costurando para não falar as palavras mentira e verdade, mas 44 horas são uma mentira. E a verdade é quem deve prevalecer. Está sem áudio? Estão me ouvindo? Não é? A verdade é que deve prevalecer para o cálculo do piso conforme a lei prevê. E a lei precisa ser respeitada. Então é isso, não é? A vontade é ficar aqui, né? Mas conversando menos e fazendo, e lutando, e tentando, né? E buscando. Vamos ver se a gente consegue que alguém do Poder Executivo embargue ou a AGU, ou o Ministério da Gestão, ou o próprio Ministério da Saúde, porque todos sabem que 44 horas não existem. E não serve para nós. O que é que eu posso fazer? Isso não serve para nós. O que serve para nós é piso como piso, né? E o cálculo que seja a complementação, porque não tem relação com carga horária o cálculo do piso. É isso que a lei diz. Então, deixo meu abraço, meu respeito, né? Quero dizer que
Não é porque apoio o governo que não vou deixar de falar das questões que são necessárias, até para que a gente erre menos, né? Então, é fundamental, fundamental que a gente tenha clareza que ao fazer aqui as nossas falas, nós não estamos agredindo ninguém, não. Nós estamos buscando que a verdade seja, sem dúvida, o instrumento, tá? Da construção do cumprimento da lei. Não existem 44 horas, isso é uma alegoria, é um dado absolutamente fictício, é um artifício matemático, para comer um pedaço. Pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar, resignadamente. Então, agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, vai entrar com embargo através da advocacia do Senado, a Câmara não podia, porque é o Senado, porque como foi PEC, foi promulgada pelo Senado, e agora vamos atrás de outros que possam nos ajudar a embargar, tá certo? Quero mandar um beijo para todo mundo, você que está do plantão, você que está aí trabalhando, 22h32, né? Eu estou aqui já, aqui em Brasília, em casa, né? E sem dúvida nós vamos continuar dizendo a verdade e buscando, informar a enfermagem logo que a gente tenha coisas novas. A novidade de hoje é um embargo que finalmente está saindo, tá certo? Beijo no coração, vamos lá, minha gente, vamos lá, levanta a cabeça, vamos juntos e juntas, vamos para frente, O piso ele sai mordido, mas ele existe e a gente vai consertando, tá certo? Beijo no coração, boa noite.